Saúde os irmãos com a paz do Senhor, meu motivo de muita alegria e muita honra de poder estar com vocês nessa tarde. Na lição, nessa revista do terceiro trimestre, lição de número 8, a mordomia do tempo. Texto áureo, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Verdade prática: não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso é indispensável aproveitar inteligentemente o tempo que Deus nos concede. Leitura bíblica em classe. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar. Tempo de rasgar, o tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. Amados em Cristo, nós vamos falar hoje sobre o tempo. Remindo o tempo. Quando eu falo do tempo do homem, eu falo de cronos, que é horas, minutos, segundos, dias e anos e meses. Quando eu falo de Kairos, falo do tempo de Deus, o tempo que Deus marcou para nos abençoar e nos dar vitória. Mas eu quero falar hoje, nós temos 3 assuntos específicos: conceituar o tempo, orientar a mordomia do tempo e mostrar como é aproveitar o tempo. Vamos para a lição. Segundo a Bíblia, a origem do tempo está a intervenção de Deus ao criar a terra, o ser humano no plano original. O ser humano foi criado para viver infinitamente, mas após a queda ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o pequeno, onde passado, presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida da terrena. Assim o ser percebe que a sua existência é efêmera. Portanto, nesta lição daremos conselhos de tempo e sua mordomia. A palavra tempo significa série interrupta e eterna de instante. Tempo é uma série. 1 minuto, 60 segundos é série. Entendeu? 1 hora, 60 minutos é a série. Isso quer dizer tempo. É uma série interrupta de tempo. Vamos lá. Medida arbitrariamente da duração das coisas, época determinada. Ele é a duração dos fatos, e que determina os momentos e períodos, as épocas, as horas, os dias, semanas, meses, o século. Nesse sentido, a palavra tempo pode ser significado variados, dependendo do contexto em que é empregada. O tempo também é sinônimo de época, período, prazo, tempo musical, tempo verbal. O tempo na Bíblia e na teologia. Deus criou o tempo e ele formou como objetivo de estabelecer ciclos para suas obras criadas. Nesse aspecto, o homem também buscaria o seu Criador no tempo. Assim, sem dimensão do tempo, o homem não compreenderia sua origem. Começa nem muito menos o conceito de eternidade. A Bíblia emprega significados variados, sentidos reais e metafóricos do tempo. No princípio, a eternidade, no Gênesis. O livro das origens, todas as coisas, primeiros capítulos, inicia no hebraico a expressão
No princípio, Bereshit, princípio, tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio é indefinido, pois é o tempo de Deus. Quer dizer, meus irmãos, existe o tempo do homem, Cronos, já falei, e o tempo de Deus, Kairos. O tempo do homem, ele é marcado para que pudesse ter uma hora de um dia de serviço, um período de escola, uma época. Então o homem, ele está preso a um tempo, no espaço. Agora o Kairos é o tempo de Deus, que só pode ser definido por ele mesmo. O apóstolo Pedro revelou que para Deus um tempo não pode ser avaliado com a mesma categoria humana de medir. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como fosse um dia. Então fica difícil de nós compreender o tempo de Deus, porque um dia para ele é como 1000 anos. E nós vivemos no máximo 100 anos. Então, fora da nossa compreensão, fora da nossa realidade, entender o Kairos, o tempo de Deus. Mas vamos lá para o tópico 2 da lição, a mordomia do tempo. Remindo o tempo é o único bem que não podemos recuperar. Por isso a palavra de Deus exorta-nos, portanto, vede prudentemente como andais, como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Irmãos, nós temos que remir o nosso tempo. Nós temos que se esforçar para que o nosso tempo venha a ser bem investido, venha a ser bem ocupado. Então, aonde você está investindo o seu tempo? Aonde você está investindo o tempo que Deus te deu? Que nós possamos, irmãos, fazer que nem Davi fez. Nosso tempo na casa do Senhor. Nosso tempo fazendo a obra do Senhor, igual Jesus fez. Vamos lá. Segundo o relatório 2018 Global Digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando na internet. É um dos 2 únicos países onde o tempo médio diário gasto nas redes sociais supera as 3 horas e meia. Portanto, bem acima da média mundial. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Irmãos, nós ficamos muito tempo na internet. Agora, o importante é o que estamos fazendo na internet. Porque ficar na internet estudando, ficar na internet ouvindo a palavra, ficar na internet se esforçando é uma coisa. Nós ficar na internet, só no Facebook, no WhatsApp, nessas redes sociais, sem uma continuação, sem algo importante, é outra coisa. Vejamos. Contar o tempo. O salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Quem conta o tempo é sábio. Quem aproveita o tempo é sábio. A prestação de contas. Um dia nos apresentaremos diante de Deus, a fim de prestar conta dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Tudo o que administramos com relação ao nosso corpo, as qualidades físicas e emocionais. Daremos conta sim ao Criador, nos cobrar acerca do que fizemos com o nosso tempo. Deus vai querer requerer de nós, porque Deus nos deu os dons, Deus nos deu tempo. O que falta para nós fazer a obra do Senhor? O que falta, meu irmão, para que eu e você possamos fazer a obra do Senhor? Deus nos deu tempo, Ele não vive no tempo. O tempo é nosso, da humanidade. É um dom de Deus a cada ser humano. Ora, seu tempo é um dom de Deus que Deus nos concedeu. Concluímos que, como dom, devemos saber como administrá-lo. Deus nos cobra por tudo o que fazemos de errado, inclusive a má administração do nosso tempo. Por isso, o apóstolo Paulo disse: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Irmãos,
Isso é importantíssimo. Como nós podemos aproveitar o nosso tempo de forma boa? Como nós podemos aproveitar o nosso tempo? Use o tempo para Deus, para fazer a obra de Deus, para ter crescimento na casa de Deus, para se esforçar na oração. Use o seu tempo na oração, na leitura bíblica, na consagração. Use o tempo para você mesmo. O apóstolo Paulo exortou Timóteo a cuidar de si mesmo. Em primeiro lugar, Timóteo capítulo 4, versículo 16. O apóstolo João desejou ao destinatário de sua terceira carta que tudo fosse bem em todas as coisas. Assim, além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior que tanto beneficia a mente e o corpo. Use tempos para a sua família. Há líderes que têm tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências, convenções, mas deixam sua família em segundo e terceiro plano. Há casos de casamentos destruídos por falta de valorização do cônjuge para a sua família. Ora, não podemos deixar de priorizá-la. Irmãos, essa parte é importantíssima. Priorizar a sua vida, priorizar a sua família, priorizar o seu casamento. 3 características. Primeira, o espiritual. Segunda, a sua vida. Terceira, a sua família. Quarto, o seu casamento. Quantas famílias destruídas porque a pessoa preocupou tanto com o ministério, tanto com a igreja, tanto com a obra do Senhor, e acabou desprezando a sua família, desprezando o seu casamento, desprezando a sua esposa ou seu esposo, irmãos, desprezando os seus filhos. Então que nós possamos, irmãos, ter os olhos abertos, que nós possamos fazer diferente, que nós possamos cuidar da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério, do nosso lar, dos nossos filhos. Nós possamos amar, cuidar de uma forma tão importante que eles venham ser amados. Guarda isso no seu coração. Quantas famílias destruídas? Por quê? Culpa de quem? Culpa de pessoas que não remiam o tempo. Eu sei que não é fácil. Nada dessa vida é fácil, irmão. Mas nós temos que aprender a remir o tempo. Nós temos que aprender a remir o nosso tempo, para que nós possamos investir em todas as áreas da nossa vida. Após a queda do homem, passou a experimentar as agruras e os pesares de ação do tempo. Vem envelhecer, a enfermar-se e finalmente morrer. Mas agora em Cristo somos exortados a remir o tempo, aproveitando-o de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo. Enquanto estivermos na terra, somos na terra com os nossos olhos voltados para Sião, junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. Glória a Deus.